que sequer confirmou que participou efetivamente da reunião. Ele disse que chegou e saiu, e que ele teria ouvido, mas ficou uma coisa confusa depois, que ao perguntar ao comandante da Marinha se ele atenderia ao presidente Bolsonaro, ele disse que sim. O comandante da Marinha disse sim, se houver uma ordem do presidente Bolsonaro. Que ordem é essa? De que forma? Que ele estaria à disposição? Aliás, o termo foi esse, que ele estaria à disposição. Que coisa mais absurda e confusa. E aí você coloca lá, atribui à pessoa 20 anos de prisão, 20 e tantos anos de prisão. A mesma coisa, a mesma questão envolvendo o general Paulo Sérgio, aí, que foi comandante do Exército e também ministro da Defesa do presidente Bolsonaro. E essas pessoas hoje, pessoas com 50 anos de carreira, eu vi um depoimento, né, sobre o almirante Garnier, que ingressou com 10 anos, conheci o almirante Garnier, ingressou com 10 anos na Marinha do Brasil, 10 anos de idade. Esse homem só teve a vida da Marinha do Brasil. Para que isso seja jogado assim na lama, uma prisão nesse formato. E um detalhe que eu queria compartilhar com vocês, a prisão dos generais foi feita pelo próprio Exército. A Polícia Federal não foi envolvida, e o pessoal simplesmente quis se manifestar dizendo que houve humanidade na prisão, não houve vergonha. Não, a vergonha é a prisão. Eles não fizeram mais do que obrigação. Mas no caso da Marinha, houve algo ainda mais extraordinário. A Marinha se recusou a prender seu ex-comandante. Eles acompanharam, seguiram o rito, mas se recusou a própria Marinha a promover. Para quem não sabe, as forças têm as suas próprias polícias na interna, justamente para essas questões. Mas há tanta ilegitimidade nesse caso, só o fato disso estar sendo levado pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal, né? E não pelo STM, já demonstra um grau de irregularidade. Qual o legado que os comandantes atuais deixarão para os seus subordinados, sabendo que não há uma proteção militar dentro do rito, né, que eles foram treinados para isso? Como é que você atenderá ordens no futuro? Isso é muito grave o que aconteceu. Porque como é que você atenderá ordens no futuro sabendo que essas ordens poderão ser distorcidas ou poderão ser... Porque esse é o papel do militar. Muita gente questiona, né, a participação dos militares, mas o papel do militar, objetivamente, no caso essa situação fosse real, era, diante de ordens manifestamente ilegais, assumiriam o risco de cumpri-las se acharem que assim era o certo e responderiam por isso. Olha só o que eu vou explicar. Diante de uma ordem legal, obedecê-la, e diante da discordância pessoal, declinar do cargo. Essa é a função do militar. Mas o Estado tem que respaldá-lo nessas funções. Claro, salvo abusos, né, de poder. Me digam a ordem ilegal atendida. É o crime de pensar? Porque vamos considerar, em algum momento, que existiu alguma ordem. Ao que parece, eu mantenho aquilo que eu já falava lá em 2022. A ordem nunca veio. Quem acompanha o canal aqui mais tempo, me informa. A ordem nunca veio. Portanto, esses homens não cumpriram nenhum tipo de ordem, legal ou ilegal. E estão sendo feitos de uma forma de exemplo que só aqueles que gostariam de manchar, macular a instituição poderiam cumprir. É isso que nós vemos no momento. Algo seríssimo, pessoal. Tá? Que vai deixar marcas para os livros de história terem que explicar esse momento de vergonha. E eu vou dizer mais. Essa fase dessa ditadura atual que nós vivemos, dessa tirania que nós vivemos no Brasil, ela deve passar. Em algum momento ela vai passar em breve. E aqueles que executaram aí sim essas ordens é que vão ter que responder por isso. Possivelmente teremos isso. É um momento realmente infame, né, no Brasil. Tá? Infame. Né? Já começa pelo que está acontecendo ao próprio presidente Bolsonaro e a todo o restante. Né? Um verdadeiro absurdo. Verdadeiro absurdo. Né? Verdadeiro absurdo.
Agora vamos a um outro ponto aqui, que é delicado. Hoje é dia de clube de membros, pessoal, e esse material todo aqui é do nosso clube de membros. Eu estou utilizando aqui na nossa área aberta também no YouTube, mas eu gostaria de trazer para vocês, de tão sério que é. Por que o Exército decidiu pela não permanência de Bolsonaro nem quartel após a decisão do STF? Vamos lá. Ontem, desculpe trazer a imagem aí desse comandante do Exército aí ao lado do presidente Bolsonaro, mas se trata dele, uma pessoa que vai ficar para a história de forma negativa, inclusive na história do próprio Exército. Mas eu não falo em nome do Exército, não posso falar em nome do Exército, nem militar eu sou, mas a gente pode comentar pelo que conhece e tem de experiência. Né? Simplesmente, e me permitam dizer, a falta de coragem do comando em manter uma figura tão importante e querida na corporação como o presidente Bolsonaro impediu que ele fosse deslocado da Polícia Federal para o QG do Exército. Ora, o general Braga Neto já cumpre, que é militar, não existe ex-militar, existe militar da reserva. Não tem ex-militar. O presidente Bolsonaro não é ex-militar, é militar da reserva, capitão da reserva. General Heleno não é ex-general, é general da reserva. Almirante Garnier é ex-comandante da Marinha do Brasil, é um almirante, é um membro da Marinha na reserva, à disposição. Para quem não sabe, esse é o termo técnico. Outras pessoas se aposentam, deixam a profissão. O militar nunca deixa a profissão. Existem, inclusive, e é isso que o general pode estar colocando em risco, existem, inclusive, privilégios em relação a esse sacrifício de nunca se aposentar. O militar nunca se aposenta.